Bom dia para você que está me assistindo, a paz do Senhor, a todos vocês, colegas, amigos, parentes, pai, mãe, filho, sobrinho, todos vocês que estão assistindo e daqueles que eu não conheço. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra lá em João, que se encontra lá em Marcos, que se encontra lá em Gênesis, né? Quero fazer vocês entender aqui. Algumas pessoas já entendem, né? Mas tem muita gente que não entende sobre essas coisas também. Irmãos, lá no capítulo de João, capítulo 5, capítulo 5 de João, versículo 24. Vamos ler aqui. Vamos ler. Ó, na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Olha só, irmãos, eu vou levar vocês lá numa palavra depois, né? Aqui tá falando daquelas pessoas que crê, né? Que crê em Jesus. Né? E em Marcos, meus irmãos, olha só. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, capítulo 16 e versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma palavra só define para onde você vai. Crer. Amém? Então, irmãos, uma palavra só define aonde você vai. Se você crê ou não crê, vou te explicar aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos ler de novo 24, olha só. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, olha aqui, ó. Quem crê e for batizado, o batismo, aqui está falando do batismo, né? O batismo será salvo, mas quem não crê será condenado. A pessoa, a partir do momento que ela crê, ela já se interessa em se batizar. O que que significa o batismo? É você se lavar, é você morrer para o mundo e ter uma nova vida, viver novamente. Porque espiritualmente, aqui fala espiritualmente, irmão, né? É, espiritualmente, né? Então, um exemplo aqui, eu estava morto espiritualmente, né? No tempo que eu vivi lá atrás, né? No tempo que Deus me salvou. Né? Então, a partir do momento que a gente faz uma aliança com Deus, a gente começa a trilhar os caminhos do Senhor, você começa a se interessar pelas coisas de Deus. Você começa a se interessar em querer se batizar. Né? Mas para se batizar, irmãos, não é assim de uma hora para outra. Você tem que ter um preparo. Você tem que se preparar, você tem que se limpar, né? Se esquecer das coisas do mundo. Para quando você se batizar, ali está nascendo um novo homem e o velho homem ficou para trás, né? Então ali você tem uma nova vida, uma nova oportunidade de ter a vida eterna, né? Então é isso. Olha só, irmãos, só para vocês entenderem aqui, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Por que da morte para a vida? Vamos lá em Adão, lá em Gênesis. Eu vou explicar para vocês aqui em Gênesis. Por que fala da morte para a vida, irmão? Porque lá no comecinho, Deus ordenou a Adão para que ele tomasse conta do jardim do Éden, né? Olha só, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, que diz assim, em diante, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, ordenou o Senhor Deus, nosso Pai, ó, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha aqui, ó, onde está a morte espiritual. Ó, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Sabe por quê, irmão? Olha aqui, ó. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Adão ele foi desobediente, né? E a partir do momento que ele foi desobediente e comeu aquela fruta, daquele conhecimento do bem, do conhecimento do bem e do mal, aqui houve a morte espiritual que muitos vivem nela hoje, né? Mas só, irmãos, que Jesus vem para nos salvar, né? Jesus veio morrer na cruz por mim, por você, né? E ele não quer que você simplesmente vai para a igreja, só a igreja. Porque a igreja não salva ninguém, irmãos. A igreja não salva ninguém, né? Então é isso. Quem salva você é a graça de Deus em sua vida, né? Não é a igreja que vai te salvar. Não adianta você ir para a igreja e não adianta você ir para a igreja só ir lá na igreja. Se você não investir, não fazer um investimento nas coisas de Deus, né? Que nem fala sobre o batismo, sobre se converter dos seus maus caminhos e ter uma vida pura diante de Deus, uma vida reta, né? Quantos daqueles anteastrais teve uma vida com Deus, né? Mas claro que eles foram desobedientes também, mas a desobediência eles pagaram o preço. Mas não por isso eles não foram salvos sim, porque eles eram os homens honrados a Deus, né? Porque eles buscavam, eles ali estavam ali investindo, porque enquanto nós estiver aqui, irmãos, é, a gente estamos sujeitos a pecar, né? Não que nós cristãos somos pecador, mas a gente estamos sujeitos a pecar, porque o cristão, quando a gente se converte aos pecados, se converte, né? Passa da morte para a vida, a gente se purificou, a gente ali fomos lavados ali, a gente teve uma nova vida. Então, aquilo que a gente fez lá no mundo ficou para trás. Deus jogou no mar, nas profundezas do esquecimento, né? Então é isso, irmãos. É, é isso que eu quero trazer para você. Essa palavra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma palavra só te julga, né? Não é eu que estou te julgando, é a palavra de Deus, né? Então é isso. Que você procure investir nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, que é tão bom, né? Eu não vejo nada de ruim nas coisas de Deus, só coisas boas, né? Então, qual é a sua dificuldade de você buscar a Deus, investir a sua vida em Deus? Não só ir para a igreja, porque é o que eu falo, a igreja não vai te salvar. O que vai te salvar é a graça de Deus em sua vida. Amém? Então fica com essa palavra que se encontra lá no capítulo de Marcos, capítulo 16, né? E em João, né? Em João, capítulo 5. Né? Estou falando isso aqui para você, irmão, para vocês entenderem, porque eu sou um soldado de Deus, creio nisso, creio nessa palavra, né? E olha só, irmãos, a palavra aqui, ó. Eu quero que se cumpra isso na minha vida, né? Coisas que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Porque, ó, lá em capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2 diz assim, ó: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, para que você fortifique na graça do Senhor Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o ao homem fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. É o que eu estou fazendo. Amém? Então é isso, irmão. Fica com essa palavra. Começa a buscar, começa a ir para a igreja, mas começa a investir, começa a ter uma transformação de vida. Amém? Que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar em muito meio das pessoas que estão ao seu redor que não dá nada por você. Mas tem um Deus muito grande que está lá em cima olhando por nós, por mim, por você, e ele nunca vai esquecer de você e jamais esqueceu de você. Tá bom?
Então fica com essa palavra aí, irmãos. Que Deus te abençoe. Amém? Estou orando por você, pela sua família, para todos que estão assistindo esse vídeo. Amém? E é isso. Eu peço aos irmãos que vocês fiquem firmes, né? Começa a buscar mais, começa a dedicar mais na palavra, começa a se aproximar mais de Deus. E é isso, tá bom? Então, estou aqui para agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando da palavra de Deus para você. Que Deus esteja contigo em nome de Jesus. Deus abençoe.